Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje daremos continuidade ao nosso estudo do livro de João e vamos falar do capítulo 13. E se Deus assim Deus permitir, se não for muito extenso, nós falaremos também do capítulo 14, mas a princípio nós falaremos do capítulo 13. Então vamos abordar naturalmente os versículo por versículo para nós entendermos melhor a palavra de Deus. Espero que os irmãos e irmãs já tenham lido na semana esse capítulo 13, que aí a gente vai abordar um estudo sobre esse capítulo, e aí abordando os versículo por versículo. Mas antes de darmos início, vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por esse estudo da Escola Bíblica Dominical. Obrigado porque o Senhor tem me abençoado. O Senhor tem abençoado nossos irmãos, nossas irmãs, que têm assistido através da live, Senhor, esse estudo. Agora eu te peço, Pai, perdoe os nossos pecados, tenha misericórdia de nós e nos abençoe neste momento. Que o Seu Espírito Santo venha fazer-nos compreender a Tua palavra, Senhor, para assim nós crescermos, Senhor. Se crescermos, sermos certificados por ela, Senhor, que é a Tua palavra. E que nós possamos ser abençoados nesse momento. É que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos ao capítulo 13. Lá em João 13, fala que o título aí, antes de começarmos o versículo 1, fala: Jesus lava os pés dos seus discípulos, E logo no capítulo 1 ao capítulo 6, fala de um princípio importante sobre conhecer e fazer e ter mostrado aqui. Veja que no versículo 1 e 3 diz que Jesus sabia, e os versículos 4 e 5 diz que ele fez. Nossas ações são o resultado dos nossos pensamentos mais profundos. Jesus fez o que fez porque eu sabia o que sabia. O homem é o que imagina sem ser em sua alma, conforme lá Provérbios 23, 7. E aí já no versículo 1, até o fim também significa completamente ou até as últimas consequências. O que vem depois dos versículos 1 a 11 demonstra o imenso amor de Jesus. Ele amou seus discípulos, embora soubesse que um deles o trairia, outro o negaria, e todos o abandonariam por algum tempo. Lá no versículo 2, diz que a frase acabada, a ceia, também poderia ser traduzida por iniciativa a ceia. Era comum os escravos lavarem os pés dos convidados, que chegavam antes que ele se sentasse à mesa para comer. De todo modo, o que parece é que a ceia ainda não tinha mesmo acabado. A declaração do imenso amor de Jesus, registrada no versículo 1, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, e o oposto dos gestos de Judas, que saiu apressado para traí-lo. Já no versículo 10, sabendo Cristo, que amava a todos, conhecia o que de pior havia neles e o melhor que havia em si mesmo, conforme lá o versículo 2 e o 3. Já no 4 e 5, que fala aqui sobre as vestes, Jesus tirou suas vestes, ou seja, tirou o que atrapalharia seus movimentos. A toalha, após colocar um avental, Jesus parecia um escravo a quem fora dada a tarefa de lavar os seus pés dos convidados. Embora os discípulos soubessem que Jesus estava fazendo, nenhum deles se ofereceu para realizar aquela tarefa. Servir não era algo que estava nos planos deles. No entanto, Jesus o amou mesmo sabendo tudo que sabia acerca deles, até mesmo que sabia sobre Judas, E Jesus já sabia, antes deles trair, que Judas iria traí-lo. Os discípulos sabiam o que tinha de ser feito, e todos eles poderiam ter feito, mas nenhum deles o fez.
A passagem de Lucas, lá em capítulo 22, versículo 24, dá uma indicação que pode ter acontecido. Eles estavam discutindo para ver quem seria o maior entre eles. Esse tipo de preocupação não leva ninguém a servir, conforme lá Filipenses, capítulo 3, versículo 3 e 4. Nossas ações são o resultado dos nossos pensamentos mais profundos. Por que Jesus fez o que fez? Ou seja, a tarefa era de um servo, não é? Porque ele sabia muito bem o que estava fazendo. Fazer a tarefa de um servo por algum tempo não intimidou Jesus, pois ele sabia de onde tinha vindo, para onde iria e o que estava determinado a fazer. Por isso que Paulo nos aconselha, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, conforme lá Filipenses 2,5. Aí no versículo 5, depois colocou água numa bacia e começou a lavar os pés. João não diz por qual discípulo o Senhor começou, porém, desde o primeiro século, alguns acreditavam que tenha sido por Judas. O fato é que ninguém, nem mesmo João, ofereceu-se para fazer a tarefa no lugar de Jesus. O tema dessa história é o amor, e o mais importante é o amor, é servir. Nos capítulos 6 e 7, diz lá, o impulsivo Pedro rejeitou enfaticamente aquela atitude de humilhar-se, mas Jesus respondeu a ele, dizendo, havia um significado mais profundo que o parecia. Um dia Pedro entenderia que esse era um exemplo prático da humildade de Jesus. Já no versículo 8, disse Pedro, nunca me lavarás os pés, respondeu Jesus. Se não me lavar os pés, se não te lavar, não tem parte comigo. Então, essa palavra de Jesus, não tem parte comigo, é o ato de lavar, era um símbolo de purificação espiritual. Se Pedro não participasse da purificação, ele não teria comunhão com Jesus, conforme 1 João, capítulo 1, versículo 9. Já no versículo 9 e 10, né? Mas também as mãos e a cabeça, foi o que respondeu Pedro, né? Porque ele primeiro não queria nem que Jesus lavasse seus pés, mas depois, quando Jesus falou que não tem parte comigo, ele falou, não, mas também as mãos e a cabeça, né? Como diz lá, disse Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se não te lavar, não tem parte comigo. Aí respondeu Simão, Pedro, Senhor, não apenas os pés, mas também as mãos e a cabeça. Quer dizer, depois das palavras tão significativas de Jesus, Pedro não teve outra escolha a não ser aceitar. E, mais uma vez, ele extrapola, só que agora no sentido oposto. A princípio, Pedro não quer ter os pés lavados pelo Senhor, né? Conforme o versículo 8 que nós lemos. Depois ele ter não apenas os pés lavados, como todo o corpo. Então Jesus lhe disse que não é preciso um banho. Jesus não necessitava de lavar senão os pés para tirar a poeira da estrada. É porque naquela época era comum, né? Eles usavam assim sandália, então essa estrada era estrada de chão, de barro, de terra, então fazia muita poeira. Então quando as pessoas chegavam em casa, normalmente o servo lavava os pés do seu senhor, que normalmente ficava muito empoeirado. Então, mas isso era um trabalho dos servos. Então aqui Jesus foi como servo. Ele fez questão de lavar os pés de todos os seus discípulos. Eis aqui um simbolismo. O cristão já foi purificado. Ele só precisa purificar dos seus pecados diários por meio da confissão, conforme 1 João 9. Sendo assim, o ato de Jesus de lavar os pés dos discípulos não é apenas um modelo de servidão, mas também o objetivo derradeiro do seu serviço de perdoar pecados. Aí já no versículo 11, né? Pois ele sabia quanto havia de trair, pois por isso que disse, nem todos estás limpo. Né? Ele falou, quando ele fala, Jesus fala que nem todos estás limpo, essa é a segunda indicação que havia um traidor entre o apóstolo, conforme lá João 6, 7. João 6, versículo 70. Porém, os que parece, ninguém deu muita atenção a essas palavras.
Já no versículo 12 e 13, né, mestre, o Senhor mestre era o Senhor e era título comum dado aos rapis para honrá-lo, né, que chamava, porque aqui no versículo 2 fala, tendo terminado de lavar os pés dos discípulos, Jesus retornou às suas vestes, voltando para a mesa, e perguntou, entende o que eu fiz? Aí ele fala, vós me chamais de mestre e Senhor, e dissei-me, pois eu sou, né? Que Jesus era um mestre. Aí já no versículo 14, ora, se o Senhor é mestre, vós lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros, né? Quando Jesus fala que todos deviam lavar os pés um do outro, quer dizer, fazer como servo. Alguns dizem que o Senhor institui a ordenança de lavar os pés nesse episódio. Entretanto, lavar os pés não era uma ordenança judaica. Jesus só queria mostrar aos discípulos que aquele era uma atitude comum. Jesus não disse que eles deveriam fazer o que ele fez, mas como ou do mesmo modo que ele fez, eles não precisavam de uma ordenança, e sim de alguém que fizesse que todos sabiam que precisava ser feito. Embora ninguém o tivesse feito, porque não estava disposto a servir, mas a ser servido. Jesus não estava instituindo uma ordenança aqui, mas usando uma atitude prática para dar um exemplo de amor aos seus discípulos. Cristo não estava sugerindo que um ritual de lavar os pés fosse estabelecido, mas que seu exemplo de humildade em sacrificar-se, em perdoar, fosse seguido. Aquele que pratica essa coisa será abençoado. E já no versículo 18, que diz Jesus, não falo que todos vós eu conheço, os que escolhi, mas isso é para que cumpra a Escritura. O que come pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Então ele fala aqui, e conforme Salmo 41:9 também, fala que para explicar a atitude de Judas, Jesus fala essas palavras, né, que levantou contra mim o seu calcanhar. Refere-se a um gesto de insulto ou de preparão para tal chute, embora o pior ainda não tivesse acontecido. Essa foi a atitude de Judas naquele momento. Ele estava comendo com os discípulos, mas estava pronto para atacar, né? Aí no versículo 19 e 20, a palavra de Jesus que diz, o que eu enviar, né? Digo, foi isso agora antes que aconteça, para que quanto acontecer, acreditais que eu sou. Já no versículo 19. Já no 20 ele diz, verdade em verdade vos digo, todo aquele receber que eu enviar a mim, me recebe. É aquele que me recebe, recebe também o que me enviou. Então a traição de Judas não devia abater a fé dos discípulos, conforme no versículo 19, ou impedi-los de servir, conforme no 20. Nem todos receberam Jesus, nem todos receberam, né? Não todos receberam Jesus, e nem todos receberam. Conforme lá no versículo 16, que nós já lemos, né? Que em verdade, em vez de digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que enviou. Aí já no capítulo 21, fala na questão de, tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Foi quando Jesus faz essa revelação, que ele se turbou-se em espírito, né, e preste a ser abandonado e traído e morto, né? Ele já estava prevendo sua morte ali, né, no versículo 21, conforme João 12, 27. Jesus ficou angustiado, conforme capítulo 11 de João, versículo 33. Aí já no 22, já fala que os discípulos olharam para ele, uns para os outros, sem saber o que ele falava. Os discípulos não tinham a menor ideia de que era Judas, que iria trair Jesus. Mateus e Marcos disse que cada um deles começou a perguntar, porventura sou eu? Quer dizer, conforme lá Mateus 26, capítulo 22, e Marcos também no capítulo 14, versículo 19. Já no 23, Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem Jesus amava, estava reclinando próximo a Jesus.
quer dizer, estava reclinando no seio de Jesus, né? Naquela época, as pessoas não se sentavam em cadeiras junto à mesa para comer. Elas reclinavam seu corpo para o lado esquerdo, à beira de uma mesa baixa de madeira, próxima ao chão. Apoiaram o ombro sobre ela e comia com a mão direita, esticando seus pés para a extremidade oposta. Reclinando-se dessa maneira, a cabeça de alguém ficava próxima ao peito daquele à sua esquerda. Por isso que falou que ele estava reclinando ao seio de Jesus. Os discípulos a quem Jesus amava jamais é revelado nessa escritura, mas segundo a tradição da igreja primitiva, era João, o autor desse evangelho. Já no versículo 24 e 25, Pedro fez sinal a este para que perguntasse. Evidentemente, Pedro não estava sentado ao lado de Jesus. Ele também não estava ao lado de João. E por isso pediu que João perguntasse a Jesus quem iria traí-lo. Já no 26 e 27, no princípio Satanás manipulou o coração de Judas, conforme lá no versículo 2. Mas neste ponto ele entrou nele. Veja que os atos de Judas foram o resultado dos desejos mais profundos do seu coração. Quer dizer, Satanás entrou em Judas, né? Aí já no versículo 28 e 29, Jesus já tinha falado com João sobre a questão do pão. E por essa razão ele foi o único que entendeu o que significava tudo aquilo. Já no versículo 30, que como aliás, assim que Judas tomou o pedaço de pão e saiu, já era noite. Então, Judas não somente saiu para as trevas naturais da noite, como também entrou nas trevas espirituais, separando-se de Jesus à luz do mundo. João 8, 12 e 9, 5. Quer dizer, Jesus ali não saiu apenas à noite da presença de Jesus, como saiu no brilho que tinha Jesus, da luz de Jesus, né? Então, quer dizer, ele estava já totalmente dominado pelo mal de trair Jesus. Já no versículo 31 e 32, quando ele saiu, disse Jesus, né? Aí Jesus falou que é glorificado o Filho do Homem, que Jesus ali já seria glorificado. Jesus se manifestaria como Filho de Deus e o Salvador do mundo ao morrer, ressuscitar e enviar o Espírito Santo. Deus seria glorificado nele no amor, na verdade e na justiça, que seria revelada ao que Jesus iria fazer. Né? E já no 33, que fala que havia chegado a hora de Jesus anunciar a sua partida aos discípulos. Filhinho é uma expressão de grande afeto usada somente no Evangelho de João. Não a esqueceu e usou várias vezes em 1 João, quando fala lá, né, no 33, filhinho, ainda por um pouco estou convosco, palavra de Jesus. Vós me expulsareis, eu vos disse aos judeus que eu vos digo que também agora, para onde eu vou, vós não podeis ir. Né? Aí já no 34, o mandamento era te amar, era algo novo, porque Jesus estabeleceu uma nova condição para ele. Moisés disse, amarás o teu próximo como a ti mesmo, conforme lá Levítico 13, capítulo 13, versículo 34. Jesus disse que essa nova condição era amar como eu vos amei a vós. Jesus deu aos seus discípulos o exemplo de amor que eles deveriam seguir. Já no 35, aí fala que nisto conhecerei todos que sois meus discípulos, eu vos amartes uns aos outros. Quer dizer, os ímpios reconheceriam os discípulos de Jesus não pela doutrina diferente, pelos milagres maravilhosos, nem pelo amor aos perdidos, nem pelo amor aos gentios. Eles o reconheceriam pelos seus atos mútuos de amor. Aí é só a gente comparar uma figura de linguagem correspondendo ao significado literal desse princípio em João 15, 8. Né? Lá no capítulo 15, 8. Vamos dar uma lida no capítulo 15, versículo 8, que diz:
Nisto é glorificado meu Pai, e que tem muitos frutos, assim vos tornarei meus discípulos. Né? Então, eles dariam muito fruto se amasse com esse amor, né? Que aí seriam os ímpios reconheceria, como hoje as pessoas que é incrédulo, não acreditam em Deus, elas reconhecem pelo amor, é o amor que a gente transmite a essas pessoas. E é assim que Deus é reconhecido, através do amor. A igreja primitiva tomou posse desse princípio maravilhoso do amor contagiante, conforme lá o Atos 4, versículo 32 a 37, e 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3. Chama isso, Francis Schaeffer chama isso de a marca do cristão. Essa é a melhor maneira de defender a doutrina de Cristo, quer dizer, o amor, né? Lá no versículo 36, Pedro perguntou ao Senhor, para onde vais? Essa pergunta já é respondida por Jesus 2 vezes. Revela que Pedro não havia entendido nada do que Jesus dissera antes nos versículos 34 e 35. O fato de muitas vezes não entendermos seus planos é a razão de que também nos levar a fazer sempre a mesma pergunta tola. Por que, Senhor? Né? Quando às vezes a gente não recebe uma bênção, uma resposta de oração, a gente pergunta, por que, Senhor? Né? E a gente não deve perguntar, por que, Senhor? Mas para que, Senhor? Né? A verdade é essa, para que o Senhor não respondeu? Porque tudo é aquele detalhe. Deus sabe de todas as coisas e Ele sabe o que é melhor para nós. Já lá no versículo 37, Pedro perguntou, Senhor, por que não posso segui-lo-te agora? Por ti darei a minha vida. Quando Pedro estava pronto para... quer dizer, por ti darei a minha vida. Isso foi a palavra de Pedro. Pedro estava pronto para morrer por Jesus, mas ainda não estava pronto para viver para ele. O apóstolo estava pronto para atacar um batalhão de soldados somente com sua espada, conforme lá João 18, 10, que a gente ainda vai ler. Mas não estava disposto a lavar os pés de seus irmãos como Jesus fizera, que a gente leu lá em João 13, versículo 4. Na verdade, Pedro ainda conservava muito o velho homem. Jesus daria sua vida por Pedro, em vez de Pedro dar sua vida por ele. Não obstante, Jesus não desistiu de Pedro, conforme João 21, 18 e 19. A tradição na igreja afirma que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, a seu pedido, pois achava-se indigno de ser glorificado como seu Senhor. Quer dizer, na tradição, né, da igreja afirma que Pedro morreu crucificado, mas ele queria foi um pedido dele até para ser crucificado de cabeça para baixo, porque ele achava que se ele fosse igual a Jesus, ele era indigno para ter até aquilo que quer dizer, uma morte de cruz já é um sofrimento, já era um vexame naquela época, né? Já era uma coisa muito assim ruim. Mas mesmo assim Pedro achava que teria que ser crucificado de cabeça para baixo. Já no versículo 38, e último desse capítulo 13, Jesus respondeu, tu darás a tua vida por mim? Perguntou Jesus. Em verdade vos digo, de modo algum cantará o galo antes que me negue 3 vezes. Então, olha só, ao ouvir Jesus dizer isto, Pedro ficou chocado e não disse nada, né? Depois, Pedro só é citado novamente em João 18, 10. Porém, Lucas, por levar a entender que Jesus o havia preparado a tal revelação estarnecedora, conforme Lucas 22, 31 e 32, com toda certeza, Jesus era o Mestre eterno, como Isaías, lá em Isaías 42, versículo 3, e Mateus 12, versículo 20. E assim profetizaram essa questão que fala aí nesse capítulo 13. Então, irmãos, a gente vê que Jesus aí no seu capítulo
no capítulo 13 de João, ele lava os pés dos discípulos, né, dos apóstolos, como um gesto de humildade, que ali simbolizava que ele estava perdoando os pecados, né? Ele podia perdoar os pecados, que estaria limpo os seus pés, né? Porque aquilo ali era uma tarefa dos servos, como eu falei, aqueles que trabalhavam para os seus senhores, né? Mas Jesus aí se colocou como servo. Ele mesmo falou: eu não vim para servir, não vim para ser servido, e sim para servir. E aí também ele anuncia a traição de Judas, né? Que Judas ali iria trair, e que muitos não entenderam e não mesmo souberam que seria o Judas, né? Mas Jesus prediz também que Pedro, né, o negaria, melhor dizendo. Então Pedro de fato negou, que a gente vai depois ver mais à frente no capítulo lá na frente, né? No qual quando Jesus é negado por Pedro. Mas eles não entenderam nada nessa questão, porque Jesus falava ali, mas eles talvez assim não tinham muito discernimento, né? Eles não tinham o Espírito Santo ainda, porque o Espírito Santo ele veio depois, né? Que Jesus subiu ao céu, que foi a promessa, e lá no Pentecoste foi que aí foi derramado o Espírito Santo. Então parece que eles ali não entenderam muito aquele significado que Jesus estava falando. Então assim nós terminamos o capítulo 13. Eu não vou estender o capítulo 14, porque o capítulo 14, ele embora tenha 31 versículos, mas eu queria aprofundar mais, porque aqui fala, Jesus promete voltar, e tem a promessa dele da volta, né? Ele falando aos discípulos, a promessa do Espírito Santo, né? E depois nós, no capítulo 15, já vai falar a videira de ramos e tal, mas eu acho que eu vou na próxima aula, talvez eu pegue o capítulo 14 e o 15, e aí eu não vou estender muito, e a gente vai ficar para a próxima aula, a gente fala sobre o capítulo 14. Então vamos orar agradecendo a Deus por mais esse dia, né? Que Deus nos abençoe, nos guarda e livra de todo mal. Então vamos estar dirigindo a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, louvado e glorificado, exaltado seja o santo e poderoso nome, Senhor, porque Tu és nosso Deus. Tu enviaste o Teu Filho amado, Jesus, para, Senhor, morrer naquela cruz, para sermos exemplo de amor, de humildade, e que possamos, Senhor, também sermos assim, sermos um espelho de Jesus, Pai. Fazer aquilo que Ele manda através da Sua palavra, porque só assim, Senhor, nós vamos transmitir o Teu amor para essas vidas, Pai, que tanto precisa de Ti. Aquelas pessoas que estão perturbadas, que estão nas trevas, Senhor, que muitas vezes estão angustiadas, que não têm esperança, que não têm fé, e que elas venham conhecer o Senhor Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, e que eles venham ser salvos, Pai. Mas através do nosso obediência à Tua palavra, através do Teu amor, Senhor. Não vou nem dizer do nosso amor, mas que o nosso amor venha transmitir o amor de Jesus, o amor de Deus Pai. Que o Espírito Santo venha fazer-nos compreender tudo aquilo que Tu queres falar através da Tua palavra, tudo aquilo que Tu queres nos ensinar, Senhor. Por isso, dá-nos um sentimento, Senhor, de amor, de pureza, de compaixão, Pai, que possamos abençoar as vidas, Senhor, que essas vidas, Senhor, que estão ouvindo essa live, que elas possam ser ricamente abençoadas, Pai. Aqueles que já Te conhecem, que possam, Senhor, ser renovados, Senhor, na fé, na esperança, no amor. E aqueles que ainda não teve uma experiência contigo, aqueles que ainda estão na dúvida, Senhor, que o Senhor é o Deus verdadeiro, é o Messias prometido, é o Senhor que salva, que liberta, que cura, que restaura a alma, é o Deus que vai nos levar à vida eterna, Pai. Por isso, Senhor, convence através do Seu Santo Espírito do juízo, da justiça e do pecado, e abençoa. Dê um dia de paz, tranquilidade, abençoe cada família. Eu intercedo para aqueles que estão enfermos, Senhor,
Que o Espírito Santo os visite agora, Senhor. Que cura, liberta, às vezes até uma simples dor de cabeça, Senhor. Ou uma daquelas dores de cabeça horrível, uma sinusite, que possa ser curada, Pai. E que cada um, que ao ser curado, possa lembrar de Ti e te agradecer, ó Pai. Que o Seu Espírito Santo testifica isso, Senhor. Porque, Senhor, muitas vezes Tu tanto abençoa-nos e às vezes nós esquecemos de agradecer. Mas que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações e que possamos ter um coração grato pela Tua cura, pela Tua salvação. Abençoe neste domingo, abençoe a ida para a Tua casa, a Tua igreja, que possamos, Senhor, não assistir um culto, mas prestarmos um culto a Ti, e que Tu possa estar uma semana abençoada a todos nós. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, fiquem na paz, que Deus abençoe. Não esqueça de ler o capítulo 14 pela semana, para compreender melhor quando vier aqui o estudo, e que todos sejam abençoados. E shalom, e que Deus dê a paz a todos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.